Portanto, o Armando não quer contacto com ninguém, quer afastar-se de toda a gente, sobretudo os pagamentos, e quer que os pagamentos sejam via contactless. Armando, deixa-me só dizer-te uma coisa. No Reino Unido, basicamente tudo já é contactless. Pago Sim, as eu coisas estou no. a começar pelo Oyster Card, que é uma maravilha, não é? Epá, e chegar a Lisboa e não conseguir utilizar o contactless é uma coisa mais estranha. Mas antes de passar para a tua imagem, para as pessoas poderem ver, deixa-me só dizer que a coisa mais estranha que a mim me acontece no mundo contactless, eu tenho um relógio da Android, que é da Fossil, que dá para fazer pagamentos. No Reino Unido funciona perfeitamente, em qualquer país da Europa funciona perfeitamente. Chega a Portugal, deixa de funcionar. O Google Wear não tem um acordo estabelecido em Portugal, que é uma coisa ridícula, porque as coisas funcionam. O mais ridículo é que eu chegava ao aeroporto, neste momento não consigo chegar porque está tudo parado, mas chegava ao aeroporto, conseguia pagar na primeira hora, segunda hora, as coisas todas via contactless, mas a partir do momento que o relógio apanha o GPS ou apanha os dados do telemóvel a dizer que eu já estou em Portugal e não estou no Reino Unido, bloqueia-me completamente e inibe a coisa. É uma coisa estúpida. Mas atenção, os contactos fosse em Portugal. Tens o MBWay que funciona exemplarmente bem e é, diga-se de passagem, um modelo que não saiu nada mal aos portugueses. Nós fazemos coisas boas de vez em quando. Tens os pagamentos com Visa universais em que tu precisas só de encostar o cartão basicamente sem ter que meter PIN nem coisa nenhuma. Estão limitados a valores baixos de transação, mas tens soluções de contactless em Portugal. Sim, não é o Apple Watch, não são os relógios da Google, muito por culpa da Apple e da Google, que não tiveram pressa nenhuma para chegar a mais países. Não é? Se tiverem pressa, não tenho dúvida nenhuma que os bancos portugueses gostarão da ideia. É já para a semana. Principalmente nesta altura. O tema era precisamente esse. A partir da próxima semana vamos ter Apple Pay em Portugal, quer em cartões, em bancos. Vamos começar a ter outro sistema que além do MPWay, que funciona por o pagamento contactless, que funciona por NFC. E ele vem, e esta altura veio trazer uma maior necessidade desse tipo de pagamentos. O que era o pagamento NFC que de 20 euros passou para 30 euros, nesta altura de confinamento e de necessidade de pagamentos e de evitar o contacto entre as pessoas, que esta não necessidade de introduzir o código de PIN, que era um hábito que não estava muito enraizado entre os portugueses. O que se vê em todo o mundo, sobretudo nos países emergentes, é que já é o principal meio de pagamento. Acima de 80% dos pagamentos que já são feitos com cartão já são feitos com contactless. Portanto, espero que isso aconteça. E o que é que vem depois disso? Que quando olhamos para países nórdicos, por exemplo, já começamos a ver a ideia de que só se aceitam pagamentos digitais, esse dinheiro. E nós pensamos, eu sou muito progressista e acredito nessa necessidade de evoluir, mas como dizia o Paulo também em relação aos sistemas na cloud, o que é que acontece quando de repente esses sistemas deixam de funcionar? Sei que acho que foi há 2 anos que houve que o multibanco deixou de funcionar, diz? Eu tenho outro problema com isso, né? Não só o que acontece quando esses sistemas falharem, mas o que acontece ao anonimato das pessoas quando fazem transações. É que tu chegares a um sítio qualquer e não é à toa que são proibidos pagamentos em dinheiro acima de determinadas quantias. Quando chegas a algum sítio e pagas em dinheiro, estás a pagar anónimo. E eu acho que tem direito a algum anonimato. Por exemplo, pessoas que se calhar não querem ver no seu extrato do cartão de crédito pagamentos numa sex shop ou em algo que seja moralmente questionável pelas massas. Eu lembro-me quando comprei a minha casa, a avaliação dos bancos, etc, implicava uma série de coisas. Nomeadamente, eu usei uma empresa que fez a intermediação e eles criam extratos do multibanco. É chato se tiverem nos extratos do multibanco coisas como a pessoa, sei lá, consumir sites porno, ou o que for. É chato e é do foro privado das pessoas. E, portanto, eu acho que o pagamento em dinheiro tem o seu papel e o pagamento anónimo, seja em dinheiro ou não seja em dinheiro, é algo que deve estar precavido. E, neste momento, fundamentalmente está pouco precavido. Existem poucos meios para as pessoas fazerem pagamentos anónimos, mesmo de quantias relativamente baixas. O pagamento anónimo promove a economia paralela, pode promover o que tu quiseres, mas as pessoas és tu que escolhes. Têm que ter direito à sua privacidade e têm que ter direito a poder fazer pagamentos umas às outras sem o escrutínio de um Estado ou das finanças. Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, eu lembro-me do pai de um amigo meu
que uma vez foi levantar dinheiro porque queria oferecer dinheiro aos filhos. E o tipo do banco queria que ele passasse uma declaração, porque era uma quantia elevada de dinheiro, a dizer porque é que estava a levantar o dinheiro. A primeira resposta dele foi: eu estou a levantar o dinheiro porque é meu. Mas o Banco de Portugal exige que dê uma explicação, diga que os seus filhos precisam. A resposta do senhor ao banco foi: ele precisa tanto do meu dinheiro como de caspa. Eu é que lhe quero oferecer. E eu acho que nós estamos a entrar num grau de controle que ultrapassa os limites do legítimo. E vai mais pessoas não estão longe. sob investigação, não estão sob investigação, não têm cadastro, não têm um histórico de lavagem de dinheiro, ou seja lá o que for. E, portanto, não há motivo nenhum para o Estado entrar na privacidade das pessoas, exceto a ganância de querer cobrar mais impostos e de querer cobrar taxas e taxinhas, ou seja lá o que for, por cada transação. E não são só não é só o Estado. Na China há um sistema alternativo que é o WeChat Pay, e eles agora estão a falar de implementar um sistema de crédito que vai usar a inteligência artificial conforme os teus movimentos, dá-te um rating de confiança. Já não é só o Estado, os próprios sistemas vão passar a poder ter esse arbítrio sobre as decisões de consumo das pessoas. E isso leva a questões de concorrência. Passamos para a Europa, ou aliás, temos a Apple Pay que domina, que não pode entrar mais nenhuma wallet dentro do iOS. Eles detêm esses walled gardens de pagamento. Normalmente pensamos walled garden para outros sistemas operativos, mas agora vamos começar a entrar neste domínio dos pagamentos. Começa-me a assustar, sinceramente, esta migração para sistemas contactless que fica no poder de 4 ou 5 grandes empresas. Só para terminar aqui a minha observação, também há algum risco que leva inclusive a carteiras que têm RFID blocking, por causa de tu passares e poderes estar a pagar sem te aperceberes que estão a descontar dinheiro do teu cartão. Não, isso aliás é uma modalidade, entre aspas, de roubo atualmente muito popular, que é tu dás uma pancadinha no sítio onde está a carteira e basicamente estás a promover pagamentos contactless. A malta do 28 como terminais TPA a bater as pessoas. E como há muitas pessoas levam aquilo no bolso de trás das calças, tens umas pessoas a dar uns apalpões umas às outras. Há mais de 2 anos que os vendors chineses de wallets têm 2 versões, em Leather e RFID Block. Porque não há fumo sem fogo, não é? Desculpa lá, eu só queria fazer aqui, o tempo já vai longo, mas queria voltar aqui a uma coisa que esta semana tenho explorado e tem a ver com subscrições. Há de facto subscrições não de software as a service, mas há subscrições que são... Eu ignorei durante muito tempo uma plataforma de e-learning chamada Skillshare. E o Skillshare é basicamente o Netflix da formação e tem um modelo bastante justo, para aquilo que já percebi, de distribuição de revenue pelo consumo. Tu pões lá o teu conteúdo, se fores imagina, sei lá, um erudito em tiro aos pratos, podes pôr lá um conteúdo sobre tiro aos pratos e ele é-te pago de acordo com o consumo que o estimado público fizer dele, com os minutos visualizados, tens um fee para isso. E do lado do consumidor, ele paga uma subscrição que lhe dá acesso global a todos os conteúdos da plataforma de 7 a 8 dólares por mês. Gosto disso e acho que é um modelo que podia resultar, não só resulta bem na informação, como podia resultar provavelmente para a imprensa. Ou seja, eu imagino jornais que se possam unir em consórcios, oferecem tudo aquilo, um pacote que sai de facto baratíssimo para os jornais todos que lá estão e revistas. As pessoas subscrevem esse pacote e têm acesso a um sem número de informação, inclusive entre concorrentes. A verdade é que eu, por exemplo, este confinamento fez-me consumir imprensa regional, à qual raramente ligava, exceto a imprensa local do sítio onde tenho motivações para ler. Raramente me passou pela cabeça ler o Diário de Águeda e hoje consigo fazê-lo com o maior dos desplantes pela manhã, ou o Açoriano Oriental, o mais antigo jornal português no Ático, estão de facto a sofrer alguma erosão
não sei se sofre a ilusão de vendas, porque eu jamais compraria o açoriano oriental, a não ser que estivesse em Ponta Delgada, não é? Não me passa pela cabeça sair daqui à banca em Lisboa e perguntar se tem o açoriano oriental Pedro, imagina que tu, por impulso, tinhas a opção de comprar um lifetime subscription para todo o arquivo do açoriano oriental por €1. Quantas compras de impulso e quantas pessoas é que iam comprar o açoriano oriental que de outra forma nunca comprariam? E é um lifetime subscription. É uma coisa que tu pagas uma vez €1, só que provavelmente eles iam ter milhões de euros pagos por pessoas que fizeram essa compra de impulso. E eu acho que esse modelo... Eu dei $40 por um New York Times de impulso porque tinha a minha data de nascimento. Quantas dessas não... Quantos impulsos desses estranhos? Mas, Pedro, eu faço poucas compras de impulso por $40. Ou seja, $40 é um valor que me faz pensar no que é que estou a fazer. Epá, mas confesso que comprar uma app que esse acesso às páginas de um jornal, do arquivo vitalício do jornal, até podia não ter acesso aos últimos 6 meses, mas tinha acesso a todo o histórico, a todo o resto do histórico. Epá, eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente compraria o arquivo de meia dúzia de jornais. Bem, mas tentando ficar aqui na questão do contactless, a minha experiência aqui neste país é uma parte das coisas que são contactless dá imenso jeito, sobretudo nos tempos que correm, não tocar em nada. A questão do metro, utilizar o contactless, posso utilizar o relógio, o telemóvel ou o Oyster, que é produzido na altura, que funciona perfeitamente, que é mais resistente do que o cartão Viva do metro de Lisboa, que é uma porcaria. Mas de facto, quer dizer, ter a opção de poder pagar com qualquer coisa que eu tenha comigo. Aqui, por exemplo, o Barclays consegue. Nós conseguimos comprar uma bracelete do Barclays ou conseguimos comprar um token para poder pagar coisas quando nós vamos correr. Em vez de levarmos a carteira, levamos o token do Barclays e pagamos com isso diretamente. Portanto, existe essa possibilidade. Os bancos fornecem isso. Não é algo novo. Agora, eu discordo de qualquer economia paralela. Portanto, pessoas que utilizam e pagam com dinheiro, quer dizer, paciência, vamos... Discordo. Mas, eu não discordo, só por um motivo simples, porque se tu cobrares apenas o rendimento das empresas, o rendimento das pessoas, que é a única coisa que eu acho que deve ser, ou seja, as taxas e taxinhas e impostos indiretos e impostos sobre o consumo, eu acho que são tudo, de uma ganância épica de basicamente uma sociedade cada vez mais socialista, em que isso a mim me faz uma confusão, uma urticária tremenda. Se tu cobrares às pessoas 50% que seja do seu rendimento, mas não houver mais rigorosamente imposto nenhum, tu não tens problema nenhum com as transações serem anónimas. E porquê é que tu has de cobrar impostos sobre lucros às empresas que depois dão origem ao regabof que tu vês atualmente? Empresas que se transformam que nascem em offshores, etc., para fugir a esses impostos todos. E quanto maior for a empresa, maior a capacidade tem para fazer isso. Porquê é que tu has de destruir pequenas e médias empresas que não têm hipótese nenhuma de fugir a essas taxas? Porquê é que has de taxar o lucro, taxar aquilo que faz com que as pessoas sejam empresárias e criem emprego e criem riqueza? Taxa apenas os rendimentos das pessoas, objetivamente. E tudo o resto, na minha opinião, não é sequer lícito. O motivo por que tu tens hoje as faturas com números de contribuinte e coisas do género é apenas para controlar uma coisa que, na minha opinião, não faz sentido. Novamente, cobra 50% de tudo que as pessoas ganham cada vez que recebem um salário ou recebem um rendimento. Não tens que andar a cobrar IVAs, não tens que fazer das pessoas e das empresas cobradoras de impostos que recebem o IVA e depois têm que ir pagar ao Estado e coisas desse género. Acaba com toda essa fragilidade do sistema e com toda essa complexidade. E basicamente vai haver muito menos economia paralela. O grande incentivo para a economia paralela é precisamente o excesso de impostos, 2, a complicação que é lidar com os sistemas fiscais. Há profissões que só existem por o sistema ser excessivamente complexo. Bem, eu não vou dar aqui uma ficha para o Paulo entrar no partido, mas não vou entrar nisso. Muito bem. Mas vou para uma parte que é mais interessante, que é o facto de tu pagares com contactless. Há aqui uma dimensão comportamental que é tu gastas mais, tu não tens noção de que gastas dinheiro. O pagares em nota e moedas, o valor da moeda fiduciária, o valor físico, obriga-te a pensar mais sobre cada moeda, cada nota que tu gastas e dás mais valor ao dinheiro. Isso já foram feitos vários estudos sobre isso, sobretudo pessoas que
que tem adições e tem problemas de jogo, o facto de ser o dinheiro ser desmaterializado faz-te gastar mais e poupar menos. Mas vocês já repararam o custo de ter dinheiro, por exemplo, num banco? É uma coisa absolutamente pornográfica. Eu acho que as pessoas, no dia que fizerem as contas, passam a guardar o dinheiro debaixo do colchão. Porque o grande negócio do banco era dar-te juros pelo dinheiro que tu lá tiveres e emprestar dinheiro às outras pessoas. Neste momento, com a virtualização da maior parte do capital que os bancos movimentam, ter dinheiro no banco custa dinheiro. Reparem que é uma subversão total do sistema. E mais, se tiveres pouco dinheiro, eles taxam-te por teres pouco dinheiro. Pagas, entre aspas, multas por não teres a conta acima de determinado valor. Podemos deixar isso para uma próxima altura, para falar dos bancos. Houve uma altura comigo a ter dinheiro negativo, que é uma sensação fantástica, que é, tenho menos de zero dinheiro, não tenho dinheiro. Eu devo dinheiro ao banco onde não tenho dinheiro. Muito bem. Vamos só tentar incluir aqui, porque este também era o penúltimo tópico, vamos tentar incluir aqui só alguns comentários da nossa audiência, e o que eu acho que seria interessante também é receber o vosso feedback relativamente a isto. Em Portugal, o maior problema, segundo parece, tem a ver com o OLX e a burla do MBWay. O que é que vocês acham sobre o assunto? Alguém já passou por isto? Tenho visto inúmeros exemplos da exploração da iliteracia, e da facilidade com que, de facto, o MBWay pode operar, que nos intervalos da chuva as burlas são imensas, porque as pessoas são convidadas por engenharia social a serem burladas. Eu não entendo como é que é possível ter em sites de venda, isto ia gerar uma discussão sobre direitos, liberdades e garantias, produto manifestamente roubado. Não, como é óbvio, não vou dizer que são todos, não é? Mas em que a origem do produto já comprovadamente foi... Eu já pedi números de série que constam de material para apreender, portanto, a vendedores. E, no entanto, se denunciar, o LX não tem nada a ver com isso. Eu acho imensa piada essa noção de responsabilidade das empresas que atuam nesse tipo de mercado. Mas, enfim, eu não vou comentar isso. Deixa-me só explicar o que é a burla típica do MBWay. O MBWay precisa de ser associado a um número de telefone. Isso é feito tipicamente indo a uma caixa multibanco, fazendo a associação física entre o número de telefone e o MBWay. Basicamente, os burlões convencem as pessoas a fazer toda essa operação e a associar o controle daquele multibanco ao telefone deles. Já. As pessoas associam. Isso é muito parecido com umas burlas que havia há uns anos, em que o redirecionamento das contas telefónicas das chamadas podia ser redirecionado de uns telefones para os outros. E as pessoas convenciam as pessoas a fazer o reverse charging e coisas do género dos números para onde ligavam. Bom, deixa-me só dar uma opinião relativamente à iliteracia. A iliteracia é um problema grave. Todas as soluções que nós fizemos em Portugal, que é um país onde os níveis de iliteracia são muito elevados, ou seja, as pessoas, apesar de lerem o que está escrito, não compreendem o que leem, isso leva a que todos os sistemas que são implementados tenham que ter uma dupla segurança para todos os efeitos. Por exemplo, quando é feita essa associação do MBWay, a pessoa deve receber no seu telemóvel restado ou via o seu banco algo físico que vai ter que explicar novamente o que é que aconteceu e se quer ou não travar aquela associação. De outra forma, nós vamos ter pessoas que nunca ouviram falar do MBWay a seguir as instruções do burlão e a criar um MBWay para ter controle sobre um determinado cartão. E pronto, mas não há solução para o problema da iliteracia, infelizmente. Quer dizer, demora gerações a educar pessoas e, portanto, não se vai resolver. Mas esta coisa da pandemia não vem acelerar essa questão da iliteracia, ou seja, vamos ter pessoas mais velhas a utilizarem compras online, que eventualmente se calhar vão utilizar qualquer coisa relacionada com o MBWay, que podem ser mais cedo ou mais tarde enganadas, vão entrar mais cedo no mercado Começou a pandemia, eu recebi toneladas de cartas de príncipes nigerianos e todo o tipo de burlas e mais algumas com níveis, ou seja, com números muito superiores àquilo que era normal. E portanto sim, todas as burlas informáticas neste momento tiram proveito de pessoas que nunca se deram ao trabalho de, entre aspas, enriquecer o seu arsenal para comprar online e que estão a tentar fazê-lo agora à pressa, sem apoio, sem os filhos poderem ir à casa deles montar coisas, etc, etc. E sim, claro, há sempre burlões.
Um grande amigo que está na área da investigação criminal disse-me uma vez uma coisa que eu achei brutal e até dura de ouvir, mas ele disse-me: Pedro, tu não podes impedir as ninhadas de patos de nascer. Quando tu dizes a pandemia fez acelerar, os patos nascem todos os dias. E haverá sempre, por mais literatos que sejam os portugueses ou outro povo qualquer, haverá sempre uma franja que está na categoria de pato. Pois, mas alguns estão mais escondidos e a pandemia veio trazer alguns desses escondidos para terrenos abertos. Até o nigeriano ficou em casa. Muito bem.